É isso aí, você, querido ouvinte do programa Jornada Feliz. Agora a gente chegou naquele momento que vocês ficam aguardando, né? O momento da palavra. Bom, e eu quero trazer para a meditação de vocês hoje, nós vamos estar falando sobre o temor do Senhor, né? Que é, na verdade, a chave para que nós venhamos ter uma vida de vitórias duradoura. Porque o que acontece? Tem pessoas que, às vezes, por exemplo, a pessoa ela recebe uma bênção, ela recebe vitória, mas depois de um certo tempo, né, a pessoa não consegue manter aquele estado, ou chegam situações que tudo que a pessoa construiu geralmente cai por terra de uma vez. E muito dessas situações, tem situações que vêm através das nossas escolhas, dos erros, e erros que vêm justamente pela falta do temor do Senhor. Bom, gente, eu quero deixar para iniciar essa palavra falando para vocês Deuteronômio, capítulo 10, verso de número 12 ao 13. E a palavra de Deus nos diz assim: agora, ó Israel, que é que o Senhor seu Deus pede de você, senão que tema o Senhor o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que o sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Bom, pessoal, eu queria iniciar essa palavra dessa tarde de hoje, né, falando para vocês sobre o significado de ter temor a Deus. Né, significa você, acima de tudo, respeitá-lo, você reverenciá-lo como Senhor, como Criador, como Salvador, como Majestade, como Rei. Temer a Deus é uma atitude que geralmente se espera de uma pessoa que é um verdadeiro adorador, né, um crente, alguém que crê de fato e verdade. Mas temer ao Senhor, né, muitas pessoas às vezes confundem e acham que é de repente ter medo de Deus. E não é, gente, ter medo, né? Mas na verdade é você ter o temor do Senhor diariamente na sua vida. E é algo que está muito mais ligado à gratidão a Deus, a você ter aquele comportamento, aquela atitude de seguir os princípios da palavra de Deus, e acima de tudo viver esses princípios por gratidão a tudo que Deus um dia fez por você, né? A tudo que o Senhor Jesus ele fez ao entregar a sua vida. Então o temor de Deus, ele é uma demonstração que o crente verdadeiro, né, ele tem de que não está se relacionado ao medo, mas sim à reverência do Senhor. Tem inclusive uma passagem muito interessante lá em Provérbios 15:33, que diz assim: então tememos ao Senhor de uma nova maneira. Tememos que venhamos, Provérbios 15:33, né, que nos fala que o temor do Senhor, ele é, na verdade, o princípio de sabedoria. Então, quando você teme a Deus, você busca temer ao Senhor, mais pelo fato de que você, por exemplo, tem certas escolhas que às vezes as pessoas elas têm, que você tem o conhecimento de que aquilo está fora dos princípios da palavra de Deus. Você evita aquele tipo de situação, ou você, por exemplo, aprende a dizer não àquele tipo de situação e a seguir os princípios, porque na verdade você não quer entristecer a Deus, né, aquele que te ama tanto, por gratidão. E isso é, na verdade, um sinal de humildade no nosso coração. Então a Bíblia ela dá essa abertura para que nós venhamos seguir a vontade de Deus, né? E aí essa vontade de Deus que você conhece por meio da palavra, ela te afasta do mal, te afasta dos caminhos de ruínas, te afasta dos caminhos de destruição. Então, gente, resumindo aqui, temor a Deus é você viver uma vida de obediência e prática da palavra de Deus, onde não é só apenas o conhecimento, mas é o conhecimento aliado à prática. E o temor de Deus, é muito importante nós ressaltarmos, ele põe, na verdade, um freio, né, que nos impede de avançar em atos às vezes impensados, que nos faz parar, ao invés de prosseguir obstinados em direção àquilo que pode terminar às vezes em tristeza, né, terminar às vezes em destruição, terminar às vezes uma dor profunda. Então, gente, o temor de Deus, posso dizer aqui para vocês, é uma chave para que nós venhamos ter, eu e você, uma vida de sucesso, e essa vida seja duradoura, né? Seja algo que realmente seja durável na nossa vida. E assim, há pessoas, né, que às vezes elas começam muito bem, mas às vezes deixa que a ganância, deixa que a ambição corrompa seu coração, e aí às vezes acaba dando lugar ao orgulho, à mentira, e acabam deixando de lado a essência de Deus na sua vida, né? E vão se deixando o quê? Se corromper no meio do caminho. E aí a pessoa às vezes começa a tropeçar no meio do caminho,
E eu pergunto para você que está nos escutando nessa tarde, quantas pessoas você já ouviu falar que um dia essa pessoa até mesmo foi usada por Deus, né? Mas que depois de algum tempo as suas atitudes se tornaram algo vergonhoso e muitas vezes até mesmo motivo de escândalos. Então nessa tarde eu gostaria de chamar a tua atenção a voltar ao primeiro amor, a voltar à essência e a examinar a motivação do seu coração. Porque o temor do Senhor, queridos, é o que vai te livrar de dias ruins, de dias de humilhação, de vergonha e de destruição. Porque quando o homem ele perde o temor a Deus, ele acaba cometendo toda sorte de iniquidades, toda sorte de erro. Então eu não poderia deixar hoje nessa tarde de falar a respeito desse temor do Senhor. A gente viveu uma semana tensa nas redes sociais, a gente precisa nem citar escândalos envolvendo inclusive o meio evangélico, pastores, pastoras. E a pergunta que às vezes as pessoas fazem, nossa, né, mas por que que isso aconteceu? Porque houve a falta do temor do Senhor. E quando falta temor a Deus na nossa vida, os sentimentos maus, a natureza ruim que todo homem tem, ela aflora. Então o temor do Senhor é como um freio que coloca limite nas nossas ações. Bom, pessoal, e assim, a perda do temor a Deus, ela também tem sido um dos motivos, né, que tem levado muitos crentes a desanimarem na fé. Porque os maus exemplos, né, de algumas lideranças, os escândalos, os maus testemunhos dentro das igrejas, muitas vezes estão contribuindo para um esfriamento espiritual, para um congelamento espiritual. Mas eu quero dizer para você que você deve se lembrar de algo. Jesus, a palavra de Deus nos fala que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, nada nem ninguém pode te levar a desistir do Evangelho, a desistir da presença de Deus, porque eu quero dizer, a palavra de Deus, você pode ter certeza, ela é pura, ela é sincera e ela é verdadeira. Diferente de muitas pessoas por aí que às vezes dizem representar a Deus, mas que as suas atitudes são atitudes de alguém que já perdeu o temor a Deus, há muito tempo. Então, nós também não podemos, queridos, ignorar algumas orientações, né, que a Bíblia ela nos traz quanto aos tempos difíceis que nós estamos vivendo, né, que são tempos em que nós vemos às vezes muitos falsos surgirem no nosso meio. Em 1 João, capítulo 4, verso 1, a palavra de Deus ela nos orienta que nós devemos provar os espíritos, que nós devemos experimentar, que nós devemos avaliar os espíritos para entender se realmente aqueles espíritos são provenientes de Deus. Em outras palavras, para ser mais claro para você, né, a palavra de Deus nos orienta que a gente deve saber, como cristãos sábios, a separar aquilo que é falso daquilo que é verdadeiro. Né? Então, assim, a palavra de Deus diz que nos últimos tempos muitos falsos profetas se levantariam no mundo. Jesus, ele inclusive vai falar disso. Jesus, ele disse assim, lá em Mateus, capítulo 7, verso 15 ao 20. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Foi o Senhor Jesus que deu essa orientação. Então, assim, foi tão claro, né? Nessa situação que ele disse, porque, por exemplo, você pega o exemplo das plantas. Uma laranjeira não vai dar limão, né? Um limoeiro não vai dar acerola, né, gente? Uma árvore, né, de acerola não vai dar, de repente, aí maçã. Então, o que ele estava querendo dizer? Que uma árvore boa, uma pessoa que ela é de fato verdadeira nas suas ações, servindo a Deus, ela vai ter frutos que comprovem isso. Né? E os frutos são o quê? As boas obras, são as atitudes, são o comportamento. E Paulo, ele escreveu também lá em Romanos capítulo 16, verso 17 ao 18, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles,
porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu ventre com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos inocentes. Então o apóstolo Paulo estava falando de pessoas que pensam às vezes em si mesmo, né? em adquirir fama, poder para si mesmo, ambição, mas que as suas atitudes nada demonstram ser um discípulo, um servo do Senhor. Então a Bíblia nos fala, nos orienta que nós devemos provar os espíritos, né? E há tempos difíceis que estamos vivendo, pessoal. Então assim, eu queria falar para vocês aqui, de acordo com o que a palavra de Deus nos fala, de algumas características dos tempos que nós estamos vivendo, de falsos profetas, né? De falso cristão, né? Porque você precisa buscar de Deus sabedoria e discernimento para você discernir o falso do verdadeiro. Então, um falso profeta, né, fala mais em dinheiro do que em Cristo. É uma pessoa que comercializa o evangelho e muitas vezes vende as bênçãos de Deus mediante ofertas extravagantes, como se a bênção de Deus você fosse comprar por dinheiro. Um falso profeta considera a sua palavra inquestionável, muitas vezes colocando as suas profecias e revelações em pé de igualdade com as escrituras. Então, ou seja, é uma pessoa que acha que a palavra que ele tem é muito mais do que o que a Bíblia diz. Então, se aquela revelação ela vai até mesmo contra a Bíblia, a pessoa ainda afirma que é Deus que está falando, que é Deus que está revelando. E o que nós precisamos entender? O Espírito Santo de Deus. Existem os dons espirituais, mas o Espírito Santo de Deus, guarde isso no seu coração, ele jamais vai contra a palavra dele. Então você tem que conhecer a palavra de Deus, você precisa examinar. Para quê? Para você não cair em conta aí de falsos. Um falso profeta, ele interpreta as escrituras segundo a ótica do seu próprio umbigo. Então são pessoas que às vezes relativizam o absoluto, inventando doutrinas segundo o desejo do seu coração. Então começa a inventar. Começa a expor ditados, jargões, quando você vai ver que ele está totalmente fora da palavra de Deus. E um falso profeta, um falso servo de Deus, tem também sede de poder, vive pelo poder e ama o poder. E isso está acima das pessoas, está acima do ser humano, está acima de às vezes cuidar do próximo, de amar o próximo como a si mesmo. Pelo contrário, acaba tendo atitudes cruéis, destrutivas, de colocar as pessoas sempre para baixo, e muitas vezes se negando a servir o outro, a lavar os pés uns dos outros. Então, um falso profeta também se considera melhor do que os outros em virtude disso, distingue-se do rebanho, criando e às vezes estabelecendo novos títulos eclesiásticos. Então, gente, é aquela pessoa que ela quer sempre aparecer, sabe? Não, eu sou isso agora, não, amanhã eu sou isso. E você vai ver os frutos das obras da pessoa, a pessoa nem chegou a esse patamar ainda, mas fica criando um monte de título para se engrandecer. Então fica esperto com esse tipo de pessoa. E um falso profeta fala de Cristo, mas o nega nas suas atitudes, o nega nas suas ações. Então prega sobre Jesus, mas não o conhece. Fala em nome do Espírito Santo, mas sem contudo ser regenerado por ele, ou seja, ser transformado nas suas ações, nas suas atitudes que não condizem com o que a palavra de Deus ensina. E pastora, de repente eu me deparei com um tipo de pessoa assim. O que eu faço? A palavra de Deus nos orienta, queridos, que você deve se afastar. Se afaste desse tipo de pessoa. Em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 11, a palavra de Deus fala assim: mas agora escrevi que não vos manteis na companhia de qualquer homem que chamado de irmão, seja um fornicador, ou um avarento, ou idólatra, ou caluniador, ou beberrão, ou extorquidor, com tal nem ainda com mais. Então a palavra de Deus fala que a gente deve se afastar desse tipo de pessoa. Por quê? Porque são pessoas que acabam causando dano. Ou às vezes é dano financeiro, é dano psicológico, dano emocional. Pela falta de temor, às vezes a pessoa tem uma atitude de não se colocar no lugar do outro, e pode chegar até umas outras vias de fato. Então a palavra de Deus, ela nos dá várias orientações. E o temor do Senhor é o princípio para que nós venhamos ter uma vida, quero que você entenda, de crescimento. De um crescimento que ele seja duradouro na sua vida, que ele seja realmente estável. Que o reino de Deus ele chegue na sua vida de uma forma plena, onde você venha viver mesmo os melhores dias da sua vida, mas em algo que foi edificado sobre a rocha, não sobre a areia, que vem qualquer tempestade, vem qualquer vento e derruba tudo de uma vez. Então, às vezes, por exemplo, tem pessoas que olham a palavra de Deus e falam assim: nossa, mas a Bíblia é muito dura, porque tem os mandamentos que a gente tem que seguir. Será que a gente consegue, seguir tudo aquilo que a palavra de Deus orienta? Mas eu quero dizer para você que os mandamentos da palavra de Deus não são penosos para nós. Na verdade, eles são limites que foram estabelecidos por Deus, pensando em nos guardar até mesmo de nós mesmos.
da nossa natureza má, de entrar em caminhos de destruição, né, de entrar de caminhos de dor, em caminhos de tristeza, né, porque se você for analisar mesmo a fundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, ali já está falando que você não deve invejar pessoas, você não deve roubar, você não deve cobiçar aquilo que é do outro, nem ousar praticar qualquer tipo de mal contra o outro. Por quê? Porque você amar a si mesmo, você não quer mal para você, você não vai querer nem desejar isso pro outro. Então, gente, vamos voltar a cada dia, busque a cada dia isso, volte à essência. Não deixe jamais o seu coração se contaminar ou se corromper. O temor do Senhor nos guarda, o temor do Senhor nos livra e o temor do Senhor também nos traz crescimento. E que você busque sabedoria do Senhor na sua palavra para discernir também o falso do verdadeiro. Por quê? Porque nós estamos vivendo tempos em que o Senhor Jesus ele disse na sua palavra, né, que haveriam muitos falsos anunciando o nome dele, mas que não são dele. E ele diz que nós conheceríamos essas pessoas pelos frutos. Então, né, analise, esteja consciente da palavra de Deus, procure conhecer a palavra de Deus, porque aí você não vai cair em nenhum engano. Ok, gente? Bom, esse foi o programa Jornada Feliz. Senti de Deus trazer essa palavra, né? Mediante os dias que nós estamos vivendo. E eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida nessa tarde, amém? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça aí onde você estiver. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, que nesta tarde nós queremos te agradecer por este programa, por esses minutos que nós tivemos aqui de orientação da tua palavra, mas também de conhecimento da realidade, de um aprofundamento, Senhor, mais profundo de causas sociais, que o Senhor também quer que nós nos envolvamos como igreja, que é, Senhor, uma cultura de dizer não à violência, de aprender verdadeiramente a amar o outro nos nossos relacionamentos mais íntimos, entre marido e mulher, mas também na nossa comunidade como igreja, né? Nos envolvendo, Senhor, com o problema do outro, não deixando passar, mas entendendo verdadeiramente o significado e a essência da tua palavra, que acima de tudo é o amor. Apesar, Senhor, de muitos estarem por aí desvirtuando, tentando desvirtuar, mas a tua palavra ela é pura, ela é sincera, ela é verdadeira. E aquele que a recebe com sinceridade tem a sua vida transformada para ser uma pessoa melhor, para ser um ser humano melhor. Isso depende, Senhor, da forma que nós recebemos a tua palavra, de fato e de verdade. Senhor, eu quero pedir ao Senhor em favor dessa pessoa que está nos ouvindo e que vem passando situações de pressão, de tensão, dos dias difíceis que estamos vendo, essa pessoa que até mesmo a sua fé tem sido abalada, Senhor, por tudo aquilo que está surgindo no mundo. Às vezes, Senhor, situações que não esperamos, Senhor, surgindo até mesmo da onde nós não imaginávamos. Mas que o Senhor venha consolidar a fé desse homem, dessa mulher na tua palavra, no Senhor, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor veio a este mundo e o exemplo que o Senhor deu, a mensagem que o Senhor trouxe é a mensagem do amor. O Senhor inclusive deu a sua vida para que nós viéssemos aprender melhor as lições de amor, as lições de renúncia, as lições de perdão, de amar o outro. Senhor, então em nome de Jesus, que o Senhor venha restabelecer a fé desta pessoa, que ela não venha se deixar abalar por aquele, Senhor, que às vezes diz servir o Senhor, mas que na verdade é um falso. Então, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor venha resgatar em nós também a essência da tua palavra. Não deixa que nós, no nosso caminhar, seja, Senhor, na caminhada, ou seja, quando alcancemos, Senhor, o progresso, o sucesso, venhamos nos desviar daquilo que é o princípio, mas que o Senhor conserve o nosso coração em Ti. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo por cada vida que nos escutou através desse rádio. Quero ministrar a tua bênção sobre essa família, sobre essa casa, pedindo que o Senhor venha derramar também o livramento, venha cobrir, Senhor, com teu sangue esses lares, livrando da peste perniciosa, da doença, Senhor, mas que em nome de Jesus essa pessoa venha passar todas as provações vencendo em Ti. Eu quero ministrar cura, ministrar saúde, saúde da alma, saúde do espírito e saúde do corpo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Assim nós cremos, agradecemos e ministramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok, gente? Que vocês sejam muito abençoados onde vocês estão. Gente, beijo e que tenham uma jornada feliz, né? Lembre-se, diga não à violência e sim para o amor de Deus. Vamos vivê-lo intensamente, voltando à nossa essência e mantendo o temor do Senhor. Assim as vitórias que virão para a nossa vida serão duradouras. E quando chegar o dia da tempestade, o seu castelo não vai desmoronar, pelo contrário, vai crescer mais e mais. Ok, gente? Que Deus abençoe a todos, uma boa tarde e até o próximo sábado.